Beleza, estamos aí, tudo bem, tranquilo? Mais um programa no seu canal do YouTube, Toninho Neves TV, beleza? E vamos já dando aí o seu like, beleza? Agradeço, dá um toquezinho aí, valeu? E se inscreva no programa, se inscreva, estou gostando, o pessoal está se inscrevendo, tá? Compartilhe o programa, tá? E bate a sinetinha aí, valeu? Muito obrigado de coração. O entrevistado de hoje aqui do programa é o RDB, Roberto Dias Borba, meu querido amigo de Priscas Eras, né? É o nome homenageado aqui pelo Copom Curteminer desse ano, merecidamente. Né? Também vou falar sobre essa possível privatização, digamos assim, da Arena Joinville, onde o próprio Joinville Esporte Clube estaria interessado em assumir, né, para transformar aquilo ali num grande, além do estádio normal, um centro também de compra, de cultura, de evento, gastronomia, com um hotel. É um projeto antigo, desde o tempo do prefeito Marco Tebaldi, que pode se concretizar em breve, depois também da privatização por tempo determinado do Carl Hanse, né? Tudo isso aí do Centro Eventos Carl Hanse, daqui a pouco eu vou comentar aqui no programa, e também a possível saída de um vereador, né, um novo vereador, né, vai assumir a Câmara de Vereadores de Joinville. Tudo isso após o bate-papo aqui com o meu querido amigo Roberto Dias Borba, que eu tenho o prazer de receber hoje aqui no nosso programa. Bom dia, seja bem-vindo, fique à vontade. Obrigado, Toninho, pelo convite. Tem bastante coisa para a gente conversar, né? O RDB, você tem uma história aí com o bairro Glória, estou vendo aqui, o Glória daquele tempo do... Né? 3 minutos, 3 gols. Trai minuto, trai gol. Isso, Como é que é essa história que surgiu assim, do trai minuto e trai gol? Isso foi nos anos 40, quando o meu pai, os irmãos dele, né, meus tios, jogavam no Glória, e foi um jogo contra o Bom Sucesso, onde hoje tinha seu estádio, né, o estádio da Baixada, onde hoje é a rodoviária. E o Bom Sucesso sempre foi o grande rival, o grande adversário do Glória. Estava perdendo, né? E conseguiu fazer uma virada assim em 3 minutos, né? Uma coisa assim histórica que nunca faz gol, bola põe no centro, faz gol, bola põe no centro e nunca ninguém conseguiu superar isso. E até uma ocasião, nós estávamos um garoto ainda, um senhor que fez parte do time, o Bruda Holtz. Ele falando que num jogo contra o Bom Sucesso, o goleiro, ele ia cobrar uma falta, o goleiro fez uma barreira que não era possível se converter em gol. E ele fez o gol. E o que aconteceu com o goleiro do Bom Sucesso? Ele não aceitou o gol e saiu do jogo, foi embora. São coisas do futebol de antigamente, né? Que hoje, infelizmente, não temos mais. Mas eu ainda tive a oportunidade de ver alguma coisa quando era garoto. Né? Esse gosto pelo verde, da letra G aqui do Glória, é bem dessa época, dos meus pais, meu pai jogando, minha mãe acompanhando, e eu ali já estava de uma certa forma participando. Eu lembro que na época tinha o torneio dos gráficos de Joinville, né? E fizemos alguns jogos ali no campo do Glória. Tive o prazer de jogar no campo do Glória, né? Era um campinho que ficava ali, onde hoje é o estacionamento do Glória, né? E joguei futebol ali, né? E tempo do Alambrado, né? Tinha eu não lembro direito, mas tinha um... Não, tinha uma proteção de madeira. A proteção de madeira, exato. E hoje eu não fico assim frustrado de não ter mais o campo, mas o que eu fico satisfeito é saber que o clube continua erguido com uma outra atividade, que é o restaurante, né? Com um econômico que está lá quase mais de 30 anos, sustentando o clube. Isso é uma maneira de ter manter a tradição viva, né? Continuação. Que outros clubes, outras associações simplesmente saíram, foram tiradas do mapa do esporte de Joinville, infelizmente. E o Glória continua lá existindo, e essa tradição eu mantenho, e que eu gostaria de, na época, ter uma camisa dessa. E que agora, quando fui homenageado no Copom Curteminer, eu fiz essa camisa, pedi para uma empresa fazer. Ah, tu fez, né? Legal. Fiz para os meus 4 netos. E aí falei para umas pessoas antes
do evento, o Glória vai entrar novamente em campo. Daí as pessoas, mas como isso vai acontecer? Espera, vamos aguardar que o Glória vai voltar a campo. E voltou. Legal, acho impressionante assim. No campo da minha imaginação está existendo. Teu carinho que tu tem pelo Glória, onde vi grandes jogadores, eu vi a carreira o Arnolpe, não lembro do Arnolpe jogando, né? Mas eu vi o Norberto Ope na sua carreira, na sua ascendência, foi artilheiro do Brasil, teve um ano que fez mais gol que o Pelé. 1966, 33 gols. E era uma gente finíssima, né? Funcionário da Celesc, né? E uma pessoa muito querida, e um baita de um centroavante, né? Maravilhoso, aí, que poderia, se fosse hoje, o Norberto Ope estaria no Real Madrid, grandes clubes da Europa, né? Mas ele não quis sair de Joinville, né? Ele queria continuar nessa vida aqui. Ele chegou a jogar no Bangu, né? No Bangu, e aí ele foi. Fez um gol, né? Sim, contra o Flamengo, na estreia, de cabeça. E ele queria continuar em Joinville para continuar nas suas pescarias e na tranquilidade de Joinville. Porque ele saía da Celesc, que era na Rua 15, vinha para casa com sua moto Java preta, que ele ganhou numa renovação de contrato com o Caxias, vinha para casa, morava com os pais, na Rua Max Colim, daí ele vinha pegar a chuteira para ir no Campo do Glória bater bola. Aquele tempo a pessoa tinha a própria chuteira, né? Levava o material, né? Coisa e tal, né? Beleza. Agora, outro grande craque que eu vi jogar foi o Milton Fuma, né? Ele saiu aqui no Fluminense, depois parece que foi pro Marcílio. Não, ele foi do Metropol. Ele foi do Fluminense, do Itaú, foi pro Vasco da Gama. Jogou no Vasco. Daí ele voltou para Santa Catarina, pro Metropol, dali ele foi pro Ferroviário de Curitiba, do Ferroviário de Curitiba veio pro América de Jogou no América aqui, eu lembro dele jogando pelo América, né? Ainda fez umas partidas pelo Caxias depois. E terminou a carreira dele no Fluminense, novamente no Fluminense, onde eu ouvi ele jogar. Era um cracaço. Agora, o RDB, como é que está aí o seu livro, né? Você está preparando esse livro com muito carinho, né? Eu sei que não é fácil fazer um livro, né? Eu fiz o meu aí, agora vou lançar a segunda edição, né? Já com outra característica, né, contando os bastidores da política de Joinville, coisa e tal, né? Alguns casos eu troco os nomes, né, para não dar processo, não dar problema, né? Nome fictício, mas a história é verdadeira, né? As pessoas vão se ver nas histórias, né? Mas como é que está o teu livro, em que pé que está? Você narra, eu considero você uma verdadeira enciclopédia, se é que eu posso dizer assim, do esporte amador de Joinville, onde você fez cobertura durante anos, né? E como é que está o livro? Quando é que tu põe esse livro na rua mesmo aí? Pois é, Toninho, depois que me aposentei em 2011, eu pensei, o que vou fazer para continuar em atividade, né? Mas tínhamos aí as redes sociais, fui começando a escrever e as pessoas, foi inevitável, né? Olha, tuas histórias dariam um livro. Certo. Aí fui me empolgando, fui juntando essas histórias e mais ou menos há quase 5 anos já tenho tudo encaminhado e já hoje em dia tenho até pronto, né? E o que falta realmente é um apoio. Apoio financeiro, porque a cultura é muito cara. Então, o que eu pretendo fazer, que vai ter um custo um pouquinho mais elevado, é para um papel melhor para aproveitamento de fotografias, as mais antigas em preto e branco, nem tanto, mas as coloridas, é para que elas não percam a qualidade. Então, precisa de um papel melhor. Então, isso representa um custo mais elevado. Adicional, né? Não que queira botar capa dura, essas coisas assim, não. É o conteúdo. E o conteúdo que... Você quer botar algumas fotos em cores, hein? Muitas, né? Estou relatando, né, todas as pessoas com quem eu convivi, desde o ovo frito que fui comer na sua casa, a tainha, depois teve a tainha também, né? Não foi só o ovo, né? Não, depois o Toninho se redimiu no dia 12 de junho de 1976, a data do aniversário, né? E que tivemos a oportunidade como funcionário do Jornal de Joinville, são pessoas que eu estou resgatando, relatando, com quem eu convivi. E cada uma delas, eu quero colocar uma imagem para todo mundo ficar sabendo agora e depois, posteriormente, de quem se trata. Então, o livro impresso, eu pretendo
como objetivo de colocar em cada, não só as escolas onde eu estudei, mas em todas as escolas municipais, como se forma de pesquisa. Porque o esporte de Joinville não tem uma literatura, não tem nada impresso. Não tem nada impresso. Tem um livro de Edson dos Santos que fala em anos, ano a ano, os campeões, mas não detalhadamente com textos. Então é isso que encarece bastante o preço de uma publicação. Agora, vou te explorar aí o que tu sabes aí em termos de história do futebol de Joinville. A lenda, a história de que o Euclides dos Reis, que jogou no América, chegou a ser cogitada a troca dele pelo Pelé. Pelé, bem jovem, 16, 17 anos, alguma coisa. O Santos participou de um torneio aqui no campo do América, né? Diziam que era uma lenda, mas é uma verdade, porque uma das pessoas com quem eu conversei e que fez parte dessa história é Leopoldo Schroeder. Tá aí o Léo César, né? Tá firme. 97 anos. Tá bem lúcido, sim. Uma memória incrível. E que foi uma das pessoas que... Era um narrador da época, né? Foi o segundo narrador, porque o primeiro foi J. Gonçalves. O J. Gonçalves tirou o Léo César como locutor de cabine, que ele anunciava as publicidades, né? Ele trabalhava no período noturno na Rádio Difusora, e aí o J. Gonçalves levou ele para ser narrador também. E ele fez narrações históricas, e uma delas foi em 1957, quando o Santos Futebol Clube esteve em Joinville para 2 amistosos, o primeiro contra o América e depois o segundo contra uma seleção. E o primeiro foi no campo do América e o segundo foi no Ernesto Lemos Sobrinho, campo do Caxias. E depois desse jogo lá no Caxias, o Santos, é claro, ganhou os 2 jogos. E aí os dirigentes... Aquele timaço do Santos também. Desde aquela época, né? Tinha jogadores mais experientes e novos, e um deles era o Gasolina, né? O que era o Pelé. E aí o que interessou ao Santos... O apelido do Gasolina Pelé era Gasolina. Olha só. Tinha outro apelido que eu agora não lembro, mas o Gasolina também era. E aí um dos jogadores que interessou ao Santos foi Euclides dos Reis. E aí eles se reuniram no Hotel Ideal. O Hotel Ideal ainda existe apenas uma fachada em frente ali ao Corpo de Bombeiros. Fica a delegacia de polícia, né? Isso também é. Antes era o Posto de Saúde, né? É o Posto de Saúde. Depois a delegacia regional. Posto de Saúde. E aí, naquela noite, convidaram o pessoal da imprensa que acompanhou o jogo para ir lá, que ia ter uma reunião lá nesse hotel. Ficaram em sala fechada, os dirigentes do América e do Santos, e o Léo César foi uma testemunha desse encontro. Aí quando se abriu a porta, aí saíram os dirigentes do América e do Santos e disseram, infelizmente não deu acerto. O América não aceitou a proposta do Santos. Não aceitou ficar com o Pelé. Ainda bem que o Pelé não... Sorte do Pelé. Sorte do Pelé, né? Mas o Santos, todos os clubes faziam muitos amistosos na época. E o Santos também foi um amistoso no Recife contra o Sport. E da mesma forma se interessaram por algum jogador do Sport, e um que seria o contrapeso seria o Pelé. E o Pelé realmente era para acontecer de uma outra forma, e foi no ano seguinte que foi campeão mundial em 58 na Suécia. Estava traçado, né? É isso aí. Agora, o RDB, os clássicos que juntavam muita gente aqui eram então o América e o Caxias e a América, né? Eles tinham uma rivalidade impressionante, né? Eu lembro que eu estava ali na barbearia Elite, né, onde a cartolagem toda se reunia, né? Estavam lá, né, e o Mauro Brey, Benjamin Ferreira Gomes, o pessoal ali do fórum, que era muito ligado à direção do América. Do Caxias. Do Caxias. Família Braga. Família Braga, coisa e tal. Então, eu lembro do Pé de Ferro, né? Lembra do Pé de Ferro? Sim. Ele jogou também, né? Futebol, né? Tinha enfim, E aí o pau pegava durante os clássicos, e azar de quem perdesse, que era zoado. Uma semana inteira de zoação, né?
E isso acabou, porque hoje a rivalidade acabou se transformando em disputa, até triste, né, de ver esses confrontos entre torcidas, né, essas brigas. Na época não havia isso. Não havia. Quem perdesse saía de cabeça baixa, sabendo e tendo que aceitar que o adversário ia fazer essa brincadeira a semana inteira. Até os jornais, na época, o Jornal de Joinville e o Jornal A Notícia, tinham uns clichês prontinhos. O galo abatido, ou o pinguim triste, ou se não, ao contrário, alegre, um alegre, outro também, né? Dependendo do resultado. Você sabe a história do como é que o Caxias adotou o pinguim como símbolo? Foi com que não tinha nada a ver um pinguim numa cidade quente igual a Joinville, né? Não sei, esse pinguim apareceu aqui. Eu não sei qual foi o primeiro nome, mas a da família Moniz. Ele estava em Barra do Sul e um dia de clássico... Do Cortelvino, da família Moniz, deve ser, né? Aí num dia de clássico ele veio com aquele pinguim e como o Caxias ganhou, e aí tem uma foto emblemática com o Arno Ope segurando esse pinguim. Está lá na galeria. Vai estar no livro? Olha... Seria interessante. Provavelmente que sim, mas o Arno Ope, ele joinvilense, começou no Glória, jogou com meu pai, né? E daí foi para o Caxias, começou no aspirante, passou time profissional, principal, e jogou um longo período e sempre foi o titular. E para mim é a alma caxiense, porque representava a garra, a determinação. E ninguém nunca conseguiu tirar ele do time se não fosse depois pela idade, né? Mas até o final da carreira sempre foi titular. Rapaz, eu lembro que os timaços que tinha Caxias e América, né? Eu lembro do Caxias do Jairo, Luizinho, né? Curucadinho e Orlando. PP, eu lembro do PP no meio de campo, né? PP, e o ataque era Osmar, PP, o ataque era Dilson, Norberto Ope, Didi e Zezinho. Zezinho Camarão. Zezinho Camarão. E o Camarão era muito divertido, né? Muito engraçado, né? E o América também, com aquele timaço do Romualdo. Isso foi uma outra geração. Outra geração já, né? Então sempre me pergunta, você é Caxias ou América? Eu sou Glória. Porque na minha uma boa saída. Não, que assim, é uma coisa que não existe mais, é o clube do bairro. Existem poucos exemplos, como a Cercos, é um deles, o Juventus do Iririu continua disputando a primeirona, e os outros clubes acabaram não tendo essa identificação com o bairro. E eu tive essa identificação porque meu pai disse assim, eu não vou te levar para ver futebol profissional, porque no futebol profissional, como ele foi jogador, ele sabia que havia muito acerto de bastidores, né, essas coisas, e no futebol amador não. Aqui não tem essas coisas, aqui é para se divertir, né? Então eu vi na minha infância um time do Caxias forte, com nomes, eu fiz essa escalação com rapidez, porque foram nomes que foram identificados para o Caxias. E depois na minha adolescência, o América, sim, passou a ter esse time de 69 para frente, 70, né? Até 72, do Ortminer, e que foi que marcou. Então, eu tive a oportunidade depois, né? Meu pai faleceu cedo, aos 45 anos, e aí eu fui, um amigo de infância, o Jonas Seifert, que faleceu também muito cedo, nós íamos cedo para o campo. No campo do América não tinha esse problema, mas no Caxias tinha que ir cedo para ficar na última fila da arquibancada descoberta, bem no meio, para não ter os postes de iluminação atrapalhando. No Caxias tinha um famoso garrafão, né? Tinha um garrafão imenso lá que o pessoal botava o dinheirinho, né? E para virar bicho, né? Após as vitórias, né? Famoso garrafão, que aliás, entrevistando o atual presidente do Caxias, nosso querido Norberto Gottschalk. Norberto Gottschalk, disse que o garrafão vai voltar. Digo, põe o garrafão lá, põe o garrafão, né? O Gottschalk eu vou trazer aqui no programa para conversar com ele, né? O Norberto Gottschalk. Agora, a fusão entre o Caxias e o América foi uma saída, né? Porque o João Hansen estava cansado de ajudar um, ajudar outro, ele ajudava mais o Caxias, porque ele era caxiense, né? A família, o pai dele, o João Hansen, foi caxiense, né, coisa e tal, mas dava uma beirada para o América também. Daí ele disse, olha, eu não vou ajudar mais, vocês fazem uma fusão aí
E aí eu ajudo uma vez só, né? E aí surgiu a história do Joinville, nasceu campeão realmente. Toninho, eu tive a oportunidade ainda como Foca, né? O Foca é o iniciante no jornalismo. Em janeiro de 1976, e você me passou a pauta e o Hilário Miller, que era o editor, falou, vai lá, que vão estar lá na Recreativa da Tigre, vão estar os dirigentes do América e do Caxias para assinar o termo da fusão. E aí eu vi os dois lados, Caxias, América e Caxias, todos cabisbaixos, e aí o João Anzen Neto chamou, tipo, como é que é? Não vão assinar? Vem aqui. Aí foram lá, assinaram. Mas a rivalidade era muito grande, né? Muita contragosto, mas foi a salvação do futebol de Joinville, né? Aí o Jack numerou um monte de títulos, né? E deu certo, né? Desde o início foi assim, ó, o que tinham de jogadores do América e do Caxias juntos, e até alguns... Ficou um timaço, né? Ficou um timaço. E alguns novos ali ainda foram excluídos. E depois jogaram aqui no futebol amador, eu lembro num chamado Paulista, a família Zambuja. Ele poderia estar perfeitamente nesse elenco, mas como era muito novo, teve que ir lá para o Juventus de Jaraguá, onde fez a sua história, depois voltou para jogar no futebol de Joinville, amador. Mas os que ficaram realmente fizeram um grupo unido e que é uma coisa assim que é o exemplo até hoje. Exato. Agora, Roberto, a história da Tupi, né? A Tupi foi um time criado pelo Gerd Schmidt, que era diretor, um dos grandes, o irmão do Dieter Schmidt, um dos grandes irmão. E montou a Tupi, né? Trazendo grandes. Eu lembro que veio aqui os grandes jogadores, né? Tinha um que era do Vasco, se notabilizou. Coronel, que marcava o Garrincha, né? Eu pensava que marcava o Garrincha. E veio o Natal, né? De Curitiba. Passarinho, né? Lanzoninha, né? Lanzoninha, né? Também de Curitiba. Um timaço, hein? Mas a curiosidade, eles faziam torneio Tupi, Caxias e América. A Tupi nunca conseguiu ganhar do Caxias. Nunca. Ganhou do América algumas vezes. Não conseguia ganhar do Caxias. Uma das pessoas que está viva até hoje, está com 83 anos, o seu Hélio Correia, ele era funcionário da Tupi na época, e eu perguntei para ele, por que o Gerd Schmidt se meteu no futebol? Foi porque o José Elias Juliari disse assim, vai lá e faz um time. José Juliari era aí no campeonato de 1963, o Glória ganhou a vaga para disputar o campeonato. Né? Até o falecido Keno sempre ficava chateado em lembrar essa história, porque eles estavam concentrados... Keno era lateral, né? Não, ponta esquerda. Ponta esquerda, Keno. E aí estavam concentrados... O Arnop era zagueirão. Beck de Ribimba. Aí perguntaram, mas uma pessoa passou na concentração, acho que era no hotel, por que vocês estão aí? Que amanhã vamos jogar lá contra o Estrela de Nereu Ramos. Pode ir embora, porque a vaga de vocês já foi vendida para a Tupi. A Tupi entrou nessa maneira no futebol profissional. E aí ficou 2 anos, olha... gastaram os tubos, né? O Gerd Schmidt chegava a dar cheque em branco, assinado, vai lá e contrata. Contratava errado, né? E aí eu consegui ter uma amizade com um dos jogadores que foi adversário do Tupi nessa época, que foi o Celso Bagre. Celso Bagre era um meia que fazia... Celso Bagre Vieira, né? Lá de Antonina. E ele disse assim, nós passávamos as madrugadas lá numa boate, lá no morro, ali na Rua 15, e depois no outro dia nós ia treinar. E onde estava? Coronel. E só tomando uísque. Como é que um time desse ia render, né? Então, acho que trouxeram o Mandrake também para jogar no... O Mandrake jogou no América, né? O Mandrake era um jogador lá sei lá, enfim. Mas ele eu lembro que tinha um atleta aqui chamado Mandrake, né? E depois veio também o Quarentinha também teve. No América. No América, né? O Quarentinha, depois que saiu do Botafogo, ele foi para vários clubes.
E o que mais tempo ele ficou foi no Almirante Barroso, em Itajaí. Jogou no América, sabe, fazia aqueles jogos de amistosos. E depois também jogou em Tubarão, no Hercílio Luz. O Quarentinha, a história dele é um chute fortíssimo, né? E não vibrava quando marcava gol. Porque a explicação, ou a justificativa dele é de que eu sou pago para fazer isso. Então ele não vibrava. Não que eu joguei nesse time, como fazem hoje em dia. Não vou vibrar quando marcar gol contra o meu time. Ele não vibrava de jeito nenhum em nenhum jogo. Agora, o RDB, do esporte amador aqui de Joinville, o que sobrou, né? Antigamente tinha muitos times, muitas equipes, né? E aí hoje tem times novos aí, por exemplo, vamos falar do torneio Curtimine, né? Eu lembro que tinha times de apresentação, né? Como, por exemplo, o pessoal do Tocas, né? Tocas reunia uma galera legal aí, né? Ex-jogadores, coisa e tal, né? E faziam apresentação, iam jogar lá em São Francisco, o pau pegava lá, você acabava, era no futebol e na porrada, né? Como dizia o falecido Cesário, eles é que nos provocavam, a gente não podia ficar parado, né? E tinha um pessoal que descia o braço. Mas antes das apresentações do Tocas, tinha a apresentação do pessoal do Colón. O Colón. Colón também era os medalhões de Joinville, né? O filho dele vai gostar, que eu lembro esse nome aqui, o Corrum. O zagueiro do América. Eu conheci o Corrum. O Corrum foi o mentor. O Corrum trabalhou na Antártica, alguma coisa assim, né? Não lembro. Né? Eu lembro do seu Corrum, lembro dele. Né? Ele era a pessoa que reunia esses ex-jogadores. E muitos sábados à tarde, lá no Glória, eu vi as apresentações daquele time de azul, camisa azul, do Colón. Né? Era bonito de ver, porque era um toque, eles jogavam futebol clássico, né? Futebol clássico. Cocada, chegou a jogar ali, né? Sim. Cocada. Cocada, René. Euclides. O René, eu trabalhei com ele na rádio Difusora, e o René foi um craque da seleção catarinense de futebol. Era um craque, ponta esquerda, né? Ponta esquerda. Era um cracaço de bola, né? Sem esquecer do irmão mais novo, o Romeu, né? O Romeu também jogou bola? Sim. O Romeu era o nosso discotecário lá da... Quando eu trabalhei na Difusora, a primeira emissora que eu trabalhei foi na Difusora em 91, porque o José Mira me convidou. Eu sempre estava só em redação de jornal, e aí passei a ter que enfrentar o microfone, né? Aí o seu Romeu sempre vinha me dar sugestões, né? E aí eu disse assim, poxa, seu Romeu, obrigado por essas orientações, e tenho que lembrar que eu vi o senhor quando jogou lá no Glória. Eu saí lá do Anita Garibaldi, o time do Anita Garibaldi, que também não existe mais, né? Saí do Exército e fui pro Glória. Eu lembro que na Rádio Difusora, uma época, o Humberto Mendonça, que era da Rádio Cultura, ele saiu, montou uma equipe de esporte lá na Rádio Difusora, onde o Humberto Mendonça era o narrador, Cassimiro Vieira fazia o estúdio, Ismael Piper fazia acho que o Luiz Carlos Carvalho também. Não, o Luiz Carlos não, o Ismael Piper fazia a pista e eu era o rádio escuta, né? Ficava lá pegando as matérias do tempo da loteria, né? Aí saiu o resultado. Sem celular, sem WhatsApp. Sem nada, era no rádio, era rádio escuta. Eram vários rádios que a gente ficava escutando. Tinha a Globo, a Tupi, né, a Nacional e tal. Ficava lá, a Band, né, que era sempre pode. Saiu o resultado, corria lá, levava para o Cassimiro entrava direto, né? E aí no final do mês vinha o cachezinho, né, do Humberto Mendonça, figuraça Humberto Mendonça. Nossa Senhora. Aquela equipe de ouro lá da Band, né? E Humberto Mendonça deixou no seu legado aqui para Joinville o primeiro campeonato Dente de Leite, em 1970. Eu não tive a oportunidade de jogar porque já tinha passado da idade, mas ele fez... Tempo do Dente de Leite. Dente de Leite, 1970, e todos os jogos foram no Campo do América. E na época foi chamada a Mini Copa do Mundo, porque era o ano de 1970, a Copa do Mundo. Ele foi o mentor, o Marco Antônio também participou dessa organização. E em uma ocasião, o time da Cultura tinha uma equipe, um time
dava o apoio para uma equipe participar. E eles foram fazer uma viagem para uma transmissão de um jogo num final de semana e esqueceram o material da guriada trancado lá na Cultura. E o time ficou sem material para jogar. Eu lembro do Alcino Simas, outra figuraça, né? Sim, o Alcino Simas, ele era jogador de futebol, depois virou técnico e tal, né? Mas o Alcino Simas ele provocava os caras, magrinho, né? Jogava de volante ali no meio de campo, ali, né? Corria para burro, né? Coisa e tal, o Alcino. E uma vez veio o Carlos Renault jogar em Joinville, né? E no Carlos Renault tinha um jogador chamado Nilo. Ele jogava com a cabeça. Nilo de Brassi. Ele tinha a cabeça virada assim, né? E pescocinho torto. Pescocinho torto. Eu lembro dele, né? Jogando bola, coisa e tal. Eu sempre ia nos jogos do América, do Caxias, né? Aí, de repente, o pau estava chovendo, né? E o pau quebrou lá no meio de campo, o Alcino, esse Nilo, e todo mundo brigou, né? Aí depois eu fui perguntar para o Alcino, o que tu falou pro cara? O que tu falou pro cara? Ele disse pro cara que ele arrumasse a cabeça que você não encheu o vidro de água. O cara partiu para cima do Alcino e desestabilizou o time do Carlos Renault e o América acabou ganhando o jogo. O Alcino era muito engraçado. Sim. Uma coisa que me marcou na minha infância, quando tinha esse super time da Tupi, com esses nomes aí, jogaram no futebol do Carioca principalmente, foi anunciado, no sábado vem aqui fazer um jogo treino com o Glória, o time da Tupi. Né? E aí ficamos esperando. E aí eu fiquei só esperando para conhecer e ver Alcino Simas. Eles tinham um micro-ônibus. Quando começou a descer o pessoal da Tupi, eu fiquei olhando lá, esse é Alcino Simas. Depois, durante o jogo, era o jogador que mais me chamou a atenção da forma que ele jogava. Né? Meus 8, 9 anos, eu ficava ali olhando, já observando, parece que eu já estava fazendo uma reportagem na época. Era um clássico, o Zabote o Zabote era do Caxias? Não, do América. Do América, né? Carlos Zabote. Carlos Zabote, né? E eu sei que o Zabote também era um encrenqueiro, que arrumava encrenca no campo, né? Outra figura foi o Laranjinha, né? Como é o nome do Laranjinha, você sabe? Eu sempre esqueço. Tem um nome, né? Américo. Américo de Lima, né? Isso, Américo de Lima Matias, né? Américo Matias de Lima, alguma coisa assim. Alguma coisa, tinha Matias, né? Esse Laranjinha eu vi jogar. E ele depois ele chegou a jogar no Marcílio, parece, né? Não, ele veio do Marcílio para o América. Veio do Marcílio, mas ele era de Joinville, família dos Laranja de Joinville. Da família Laranjinha aqui, né? Da família Laranjinha, né? E ele quando ele marcava um gol, ele dava cambalhota, né? Eu lembro que ele dava cambalhota assim, né? Depois conheci ele já trabalhando no SAPS, né? Depois, enfim, é uma história dele. Muitos jogadores tinham outra atividade, né? E geralmente algum cargo público. Público, né? Como o caso do Norberto na Celeste. E tinha um que trabalhava no IBGE, que jogou no... O seu Euclides foi funcionário do Instituto do Pinho. Instituto do Pinho, Eles arrumavam um emprego público, né? E jogavam futebol, né? Ganhavam mais para suplementar a renda, como diz o ditado. Teve gente da imprensa também que veio para a função pública, como foi o caso do narrador lá que foi narrador da Colão, da Cultura, e também era de rádio. Tá bom. Ok, Roberto, olha, muito boa sorte aí para o teu livro, né? Eu considero você... Tá, como é que está aí o torneio aí? O Copom Curtiminer, né? Quantos clubes tem? Tem 54 clubes. Torneio Isso, 45 edições. Começou lá em 1977 com o prefeito Luiz Henrique da Silveira, e isso falei 2 dias antes do início da competição, tive uma audiência com o prefeito e disse, olha, isso é uma coisa que de prefeito a prefeito é uma coisa que é mantida porque é uma oferta que se faz para o lazer do joinvilense, porque o esporte é uma inclusão, e isso através do Copom Curtiminer saem muitos clubes para o campeonato da Liga. Exato, e é uma união da cidade, porque tem clube de todos os quadrantes de Joinville, né?
Tem até de fora de Joinville? Não. Não, é só limitada. O máximo é ali da divisão da área do Itinga. Né? Tem alguns que são ali no Itinga não se sabe se é Araquari ou Joinville, né? Mas como se diz, é conurbado. Isso, conurbação. Né? É o município mais próximo, né? Claro que temos outros, mas ali, o Itinga, é uma maneira de você estar num lado e estar mais próximo de Joinville. Agora, teve jogadores emblemáticos aí, como o Tonho, né? O Tonho é cabeça de ferro. Era Antônio Marques da Luz. Goleava, né? Morreu lamentavelmente num acidente lá na BR 280. Acho que eu tive o privilégio de ser o último a fazer a entrevista com o Tonho, com os filhos, né? Na casa dele. E o Tonho é uma pessoa querida, amistosa, bonachão, né? Jogou no futebol amador, na Tupi, depois jogou no Estrada da Ilha. E acho que morreu com essa angústia, né, de não ser lembrado para o Joinville. Ele tem a marca do primeiro gol, quando foi contra o Vasco da Gama, foi ele que foi o autor. O Roberto fez o do Vasco e o Tonho fez. Eu estava lá nesse jogo, né? Estava assistindo aquele jogo do lado do Aderbal Tavares Lopes, que era secretário de Serviços Públicos e foi quem reformulou o gramado do Ernestão, o Aderbal, falecido Aderbal. E na época, o Jornal de Joinville estava fora de circulação, porque houve uma grande reformulação que passou de tamanho standard, tamanho grande, para tabloide. O Renan Oliveira veio para cá, fez uma mudança no jornal. Nós ficamos uma semana sem circular. Aí veio a explicação de dirigente do Caxias, do Joinville, né? Caxias de América. O Jornal de Joinville está boicotando o Joinville. Disse, não, estamos fora de circulação. Que bobagem. Sem saber a verdade que está acontecendo, né? Legal. Roberto, muito obrigado. Parabéns mais uma vez aí. Vamos torcer logo que o seu livro saia aí para deleite, para a alegria das pessoas que gostam do esporte amador, curte a nossa história esportiva, né? E você está de parabéns aí que você é um estudioso, principalmente do esporte amador, também esporte profissional, né? Está de parabéns. Toninho, eu só agradeço a oportunidade de dizer que eu, através do meu filho mais novo, o Binho, né? Ele me fez entender que era preciso fazer uma vaquinha eletrônica. Né? Não tem muito retorno, mas o suficiente para começar a fazer a diagramação dessa publicação, que tem uma pessoa que está me amparando já há 5 anos, que é o designer Milton, que trabalhamos numa agência, trabalhamos no jornal, e que está me passando sugestões, já fez uma pré-diagramação até, tem aí um esboço da capa do livro. Então, quem quiser procurar no apoia.sc/Glórias do Menino Jornalista, pode encontrar na internet, e a partir de R$20 é possível fazer essa contribuição, para que eu possa primeiramente fazer a parte eletrônica, chamado e-book, para depois... Pois é, engraçado, eu tentei participar dessa vaquinha, não consegui. Quando a gente terminar o programa aqui, tu vai ficar aqui, que eu quero fazer uma questão de contribuir aí com a tua publicação, tá bom? Os grandes amigos que eu tenho de épocas mais remotas, né, que são os chamados velhinhos, eles sempre têm essa dificuldade, e aí perguntam, não tem uma outra maneira de participar? Eu sou ainda muito analógico, né? O craque aqui é o nosso diretor de conteúdo aqui, o nosso dirigente. Ele mexe com facilidade, né? Ele mexe bem, o danado, o tal de Luciano Habib. Ah, sim. Então, quem quiser fazer essa contribuição, esse apoio, é para que o livro tenha primeiramente a parte eletrônica, o e-book. E depois, se tiverem outras empresas interessadas em associar o seu nome com o meu... Habib, para colaborar, vamos botar na matéria aí, o pessoal colaborar com o esquema ali da vaquinha, né? A vaquinha, tá? Deixa aí o número, nós vamos botar ali embaixo do nosso material. Aí deixei algumas fotografias para lembrar minha trajetória, das pessoas que fizeram parte da minha vida, né? Desde os meus pais, desde lá do Glória até hoje, com meus filhos, minha esposa, meus filhos e os netos, que também vestem Glória. A gente já volta. Ok, meus amigos, agora vamos chamar ele, Marquinhos Oliveira, direto de Araquari para o mundo. Falei, Marquinhos.
Um beijo no coração, conta tudo, não me esconda nada. Buenas, nobre Toninho e ouvintes que nos prestigiam com suas audiências. O treinador de vôlei André Wilson Testa, de 31 anos, foi condenado a 60 anos de prisão em regime fechado por estupro de atletas adolescentes. A decisão foi divulgada pelo Ministério Público de Santa Catarina no dia de ontem, terça-feira. Segundo a denúncia, os estupros aconteceram quando ele treinava um time de um projeto social de uma organização esportiva sem fins lucrativos em São José, na Grande Florianópolis. As investigações do caso aconteceram desde 2022. Ainda de acordo com o Ministério Público, a abordagem do réu às vítimas se dava pela confiança e admiração que os atletas tinham por ele, além dos sonhos dos atletas de se tornarem profissionais para praticar os abusos sexuais. Ou seja, a partir das aproximações, o treinador se aproveitava da vulnerabilidade dos atletas para cometer os crimes. André Testa é formalmente condenado por 4 acusações por estupro de vulnerável, constrangimento ilegal, fornecer, servir, misturar e entregar bebida alcoólica para criança ou adolescente, submeter menores sob sua autoridade a vexame ou a constrangimento e induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de drogas. O treinador foi preso preventivamente em 5 de agosto de 2022 e 170 dias depois, mais precisamente em 21 de janeiro de 2023, foi solto após a fase da coleta de provas. Na época, o judiciário justificou a soltura pelo fato de André ser réu primário e não oferecer risco de fuga ou atrapalhar o levantamento de indícios. Ele foi condenado a 60 anos de prisão em regime fechado, 3 anos e 9 meses em regime aberto e 100 dias multa, mas poderá recorrer em liberdade. É tudo o que ele precisa para escapar do longo período que tem para ficar atrás das grades, o recurso da liberdade. É difícil entender esta decisão do judiciário. Aplicar 60 anos de cadeia para um acusado de violência sexual contra adolescentes e crianças e o manter em liberdade como se inocente fosse. Tem razão o meu colega jornalista Toninho Neves quando diz que para esse tipo de gente só a castração química. Uma excelente quarta-feira a todos, um forte abraço e até amanhã. Muito bem. Primeiro, uma informação sobre a Câmara de Vereadores. Consta que há informações que o vereador Nado pretende licenciar-se, né, para tratar de assuntos particulares e quem deve assumir o lugar é o Wilson Paraíba, que é o próximo suplente. Então essa é a notícia que circula nos bastidores da Câmara de Joinville, a licença do vereador Nado, né, envolvido aí na acusação de ter participado de rachadinha na Câmara de Vereadores de Joinville. Portanto, pode assumir aí seu suplente, o Wilson Paraíba. Outra informação diz respeito à possível privatização da Arena Joinville. Há uma intenção da Prefeitura de colocar aí para iniciativa privada, claro, por um prazo, 25, 30 anos, não sei direito como é que vai ser o edital para buscar aí investidores, né? Há um sonho, por exemplo, como tem nas arenas do Brasil, né? A arena lá do Atlético Mineiro, como é o nome lá? Arena MRV, a do Corinthians, né? E, enfim, outras arenas aí que tem um grande investidor por trás, né? Para garantir aquele dinheirinho aí tão necessário aos clubes. Então, segundo informes, a intenção do Joinville se credenciar para se candidatar, pelo menos, a assumir a iniciativa de tocar
Arena em Joinville e trazendo ali, transformando num centro de compras, gastronomia, hotelaria, academia, né? Academias, enfim, para dar uma versatilidade maior àquele complexo da Arena. Então, uma novidade que vem aí, depois da privatização aí, do Centro Eventos Carl Hanse, né, que acabou sendo vencida aí a licitação pelo Instituto Festival de Dança, do empresário Lee Diniz, né, que vai tocar o Centro Eventos Carl Hanse, né, deixando algumas datas importantes aí para que o município possa usar, né, e outras datas aí fica aí a critério, claro, do novo dirigente do Carl Hanse de Joinville. Né? A intenção, claro, de fazer o mesmo com a Arena. São os novos tempos aqui em Joinville, que o atual governo, pretende repassar determinadas responsabilidades do município para a iniciativa privada, né? Onde a grande discussão que se instala aí também sobre o Hospital São José, o futuro do Hospital São José, né? Passar por uma ONG, Hospital São José. Né? Então, tudo isso aí vai entrar com certeza, no debate da eleição de 2024 aqui na maior cidade de Santa Catarina. Hoje ficamos por aqui e retorno na próxima edição, se Deus quiser.